congregação cristã é uma comunidade religiosa inteiramente fundamentada na doutrina e fé apostólicas contidas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. A congregação cristã tem origem num pequeno grupo de evangélicos italianos que na cidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, no ano de 1904, passou a se reunir em suas casas, buscando a guia divina para seguir os ensinamentos bíblicos cristãos, dentro da simplicidade da fé apostólica. A esse grupo, desprovido de qualquer denominação e sem qualquer propaganda ou forma especial de comunicação, foram se agregando muitas outras pessoas, sentindo-se movidas por Deus. Dessa mesma maneira, se formaram em diversos países grupos envolvidos dos mesmos sentimentos e compreensão da palavra de Deus. Com o aumento do número de pessoas professando os mesmos princípios de adoração a Deus, e não havendo locais particulares em que fosse possível reunir-se, foi necessário adquirir-se locais para esse fim, havendo, a partir de então, a necessidade de se criar instituição com personalidade jurídica, para poder legalizar as reuniões e titularizar a propriedade desses imóveis e, por isso, se denominou essa entidade de a Congregação Cristã. Isto é, simples reunião de pessoas, sem qualquer formalismo ou personalismo, apenas envolvidas dos mesmos valores espirituais cristãos de adoração a Deus. Louis Francesco, nascido no dia 29 de março de 1866 na Itália e falecido no dia 7 de setembro de 1964, foi o fundador da Congregação Cristã no Brasil. Foi publicado um livro histórico de uma ramificação da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual, cujo conteúdo resgata a história da CCB no Brasil, sendo um testemunho no escrito pelo próprio Louis Francesco. Em 6 de setembro de 1903, Louis Francesco, já como ancião nos Estados Unidos, teve a oportunidade de estar à frente da igreja e de falar com a Irmandade sobre a revelação de Deus em relação aos santos batismos por imersão. Dos irmãos que se faziam presente, 25 irmãos aceitaram o convite para ver batismo que aconteceria no dia seguinte, 7 de setembro de 1903, e desses 25 irmãos, 18 se batizaram no batismo por imersão. Em abril do ano de 1910, Louis Francesco chega à cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná, Brasil, e em maio foi realizado o primeiro batismo no Rio Boi Pintado, Paraná, batizando o irmão, também italiano, Felício Antônio Mascaro, e com ele toda a sua família, dando início à Congregação Cristã no Brasil. Em junho de 1910, ele chega em São Paulo pregando os fundamentos do pentecostalismo para os membros das igrejas presbiterianas no Brás, e também para alguns membros das seguintes igrejas: metodistas, batista e católica romana. Na cidade de Votorantim, São Paulo, surge a primeira casa de oração da Congregação Cristã no Brasil e espalhando por outras várias cidades próximas da região de São Paulo. A partir do ano de 1950, a Congregação Cristã no Brasil está presente em todo o território brasileiro e espalhado por todos os demais continentes. Em 2019, a Congregação Cristã no Brasil figura entre as maiores denominações evangélicas no Brasil, com mais de 4,5 milhões de membros, aproximadamente mais de 20 mil templos espalhados por todo o Brasil. As receitas advindas de seus membros devem decorrer de ofertas voluntárias e anônimas, cujos valores devem ser aplicados integralmente nas finalidades para as quais foram oferecidas, sendo vedado qualquer caráter de obrigatoriedade de sua prestação ou vínculo com a integração ou permanência de membros. O exercente de qualquer cargo espiritual ou de administração deverá manter-se através de seu trabalho ou meios próprios, uma vez que é vedada qualquer espécie de remuneração ou retribuição pelo exercício dessas atividades ou pela ministração de serviços espirituais ou sacramentos. A Congregação Cristã não tem qualquer vínculo com partidos ou ideologias políticas. Os integrantes de cargos espirituais, ou de administração, devem se abster de aceitar cargos ou encargos políticos, sendo incompatível o exercício concomitante de funções em ambas as esferas, cargo ou encargo político e função espiritual ou administrativa na Igreja. Recomenda-se aos membros cumprir os deveres cívicos de cidadãos, consoante as leis do país. Também é vedado aos membros, integrantes do ministério e da administração, utilizar-se do nome da Congregação Cristã para fins políticos, eleitorais ou ideológicos. A Congregação Cristã não mantém polêmicas sobre os seus pontos de doutrina ou seu modo de organização, nem autoriza ninguém a fazê-lo em seu nome. A Congregação Cristã não faz qualquer tipo de propaganda de sua doutrina, nem se utiliza de qualquer meio de divulgação pública de seus princípios de fé. Quem tiver interesse espiritual de conhecer sua doutrina deverá frequentar seus